Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Augusto, eu sou professor, terapeuta, imperador romano nas horas vagas e vocês estão no canal do Instituto Maiotic e hoje eu quero perguntar a você já mentiu hoje? Não estou dizendo que é aquela mentirinha que você inventa uma desculpa ou outra, mas talvez você tenha acordado dizendo hoje eu vou fazer diferente, sabe? E acabou não fazendo. Talvez não tenha, você tenha justificado uma decisão que no fundo você sabe que aquela justificativa foi apenas uma desculpa, né? Algo errado que você não deveria ter feito. Talvez você esteja construindo uma versão da sua vida que parece boa por fora, mas por dentro está uma catástrofe, está tudo errado e você sabe que tem algo fora do lugar. Isso tem um nome. Aí a gente vai falar sobre isso agora, tá bom? Imagine aí você na frente de um espelho, você evitando olhar para esse espelho. É isso. Então, a gente cresce ouvindo que mentir é errado, beleza? Só que ninguém nos ensina que a mentira mais perigosa que nós contamos é sobre nós mesmos, sabe? E é que contamos para nós mesmos. E uma coisa que eu estou falando desse vídeo é exatamente porque eu li esse livro aqui do Vitor Sales Pinheiro, professor Vitor Sales Pinheiro, que é No Caminho das Virtudes. Eu estou procurando a capa. Esse livretinho aqui, olha só, muito bonito. No Caminho das Virtudes, Vitor Sales Pinheiro. E eu li esse livro, não estou lendo na verdade, né, e ele me deu umas pancadas, hein? Caramba, umas pancadas fortes. E é exatamente pelas pancadas fortes que eu recebi que eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Então, como eu disse, ninguém nos ensina que mentir para nós mesmos é pior, né? Aquela mentira que a gente conta para nós, para que a gente justifique alguma coisa, isso é muito ruim, cara, porque ela é a mais perigosa justamente porque ela é a mais difícil de identificar. Quando a gente mente para outra pessoa, a gente sabe que a gente está mentindo, né? A gente sabe qual é o teor real da história. Mas quando é para outra, para nós mesmos, cara, sabe? Tem aquele peso, tem aquele desconforto. E é muito ruim, cara. É muito ruim, porque a gente tenta criar narrativas que sejam tão convincentes que a gente acaba acreditando nela. Então, a mentira que você acredita é a mais difícil de combater. Isso é muito real. E aí o que acontece? Você vai corroendo os alicerces da tua construção, sabe? E eu digo tua construção aqui que é o teu caráter. E aí a corrosão é devagar, ela é silenciosa, você acaba não percebendo e de mentirinha a mentirinha que você conta para si mesmo, sobre si mesmo, aí o teu caráter vai diminuindo. Então, bora colocar aqui, pensa numa casa. Então, as paredes estão de pé, a pintura está totalmente bonita, está nova, tudo parece bem, mas embaixo, ali na fundação, ali no finalzinho ali, ó, tem algo cedendo. Por que tem algo cedendo? Porque existe a mentira aí, sabe? Você não vê e você não vê até que tudo desaba, até o dia em que tudo desaba. E aí, isso aí, cara, é exatamente acontece quando existe a desonestidade trabalhando no teu caráter, sacou? Então, existem três tipos de sinceridade que o Vitor nos ensina aqui, que precisamos cultivar. Deixa eu abrir de novo o Kindle, que acabou fechando. E ele diz que as pessoas, a maioria das pessoas, pensam apenas em um, mas são três. Três aspectos, três tipos de sinceridade. O primeiro é consigo, com você mesmo. O segundo é com o próximo. E o terceiro é com Deus, tá? Então, o primeiro nível, que é a sinceridade com você mesmo, significa você olhar para quem realmente você é. E não é para uma versão que você gostaria que você fosse, sabe? E não é aquela versão que você posta no Instagram, que você tira as fotos para fazer os stories, não. Não é para aquele personagem que você construiu nos últimos anos. Não é para a imagem que você quer que as pessoas vejam, para que, sei lá, talvez você queira agradá-las. Porque significa honestidade consigo mesmo é você saber quem é você de verdade, sabe? Você saber sua identidade, o que realmente te motiva, ou quanto de covardia você está tendo em si. Então, você se conhecer é uma espécie de coragem.
E isso assusta, a coragem assusta, porque você pode encontrar coisas ali que você não gosta. Eu lembrei agora do livro O Retrato de Dorian Gray, em que o Dorian, ele, né, faz uma espécie de pacto aqui, faz uma pintura e tudo que é ruim aparece na pintura, sabe? Então ele sempre fica aquele jovem ali e tal, é na França? É, acho que é na França. Dorian Gray, acho que é na França. Então, e ele sempre cortês, sempre gentil, sempre arrumado, sempre aquela pessoa, sabe, de boa aparência, de bom caráter exteriormente, mas existe um monstro ali, que é a pintura. Seria o espelho do Dorian Gray, que é a pintura que ele acaba não desejando ver, porque ele está vendo coisas que o irritam, coisas que o dá, que o assusta, sabe? Então, no final, eu não vou contar o final do livro não, mas o final é legal. No final ele se encontra, ponto. Mas o mais importante disso tudo, quando você se conhece, é que quando você chegar lá na frente, sabe? Chegar aos 80 anos, eu sempre falo de 80 aqui, eu não sei porquê, mas é um número que eu acho que eu gosto. Quando chega aos 80 anos, você chega lá e percebe que você viveu realmente quem você é. Quando você não vive, não é sincero consigo, quando você vai chegar aos seus 80 anos, você vai pensar, cara, eu poderia viver dessa forma e eu não vivi por conta de julgamentos, de outras coisas. Enfim, aí você vai justificando e colocando os problemas, os porquês e no final, cara, ninguém está se importando. Realmente ninguém está se importando. E tá, sinceridade com você e com o próximo. Então, meus brothers, meus amigos, existem relacionamentos, né? E relacionamentos sem transparência, cara, são relações de fachada, não são reais. Você pode passar anos com alguém, cônjuge, amigo, namorado, noivo, sei lá, colega, e nunca realmente estar presente, porque a presença verdadeira exige vulnerabilidade. Inclusive, eu estava falando sobre isso aqui na terça-feira, depois do treino de Muay Thai, a gente estava conversando ali do outro lado na pastelaria. A gente sempre, depois do treino, a gente sempre vai lá e o assunto rendeu, foi muito bom, um assunto bem interessante. A gente falou sobre várias coisas, né? E a vulnerabilidade foi uma delas. E a vulnerabilidade exige sinceridade. Porém, você não pode ser vulnerável com qualquer pessoa, né? Porque tem gente que pode usar isso contra você. A questão toda é você ser sincero com a pessoa ao ponto que aquela pessoa possa ser sincera contigo também e você possa demonstrar uma certa vulnerabilidade para que você possa ser você de fato, sabe? E tem que saber quem é. Digo, a pessoa que você vai compartilhar suas fragilidades, porque, como dizem por aí, não é tão interessante sangrar em tanques com tubarões, né? Não é legal. Então, vai pensando aí nas conversas que você evita, nas coisas que você não fala porque é desconfortável. Vai pensando aí nas situações onde você sorri quando você deveria ser honesto, sabe? Cada vez que você faz isso, você coloca um tijolo numa parede invisível que você vai construindo cada vez mais. E isso aí, cara, você vai fazendo ainda mais com as pessoas que importam. É porque a gente não vai ser sincero com quem a gente não conhece, sabe? A gente não vai se abrir com quem a gente não conhece. Mas a questão toda é o seguinte: quando a gente tem alguém que a gente possa confiar de fato, cara, a gente pode ser quem nós somos, sabe? Sem aquela coisa toda, sem disfarce. Porque lembra do vídeo que eu postei? Se você não viu, eu vou colocar no card aqui, ó. Quantas versões você tem? Esse vídeo que vai estar aqui, aqui, ó. Bem nesse lugarzinho aqui. Enfim, eu tenho que lembrar disso. É, eu falei sobre versões, né? Falei sobre algumas versões, porque nós realmente somos quando estamos no ambiente de trabalho, porque tem que se comportar conforme o ambiente solicita. Nós somos outros, e quando a gente está com amigos, nós somos outros, mais tranquilos na igreja, mas quando a gente está com pessoas, cara, e a gente confia que nós somos sinceros, cara, você é você, só isso, não precisa ser mais nada. Você é só você. Acabou, sabe?
E você não tem medo do julgamento daquelas pessoas. Porque você não se importa também, sabe? Porque aquelas pessoas também compartilham vulnerabilidades com você. Então, isso aí torna a amizade, o relacionamento muito mais real, sabe? Muito mais verdadeiro. Eu acho isso legal, tá? E, por fim, sinceridade com Deus. Tá, para quem tem fé, deixa eu ver aqui, ó. Para quem tem fé, isso é especialmente muito importante. Por quê? E também desafiador, sabe? É muito desafiador. A gente, às vezes, leva para a oração uma versão editada de nós mesmos. Hoje um amigo me mandou o seguinte, uma imagem assim, Deus pode salvador, Deus pode salvador, Deus pode salvar o pecador que você é, mas não o santo que você finge ser. Eu não sei se isso foi indireta ou indireta, Eloy. Foi indireta para mim, meu amigo. E ele não botou, segura essa lapada, mas eu concordo com ele. Cara, a gente vai com formas editadas, com orações editadas, a gente começa a falar Senhor, Excelso, Salvador e blá blá blá, um monte de coisa. Claro que a gente, na oração, né, a gente tem que adorar a Deus, tem que ter uma parte da oração que a gente adora o Senhor, a gente exalta Ele, mas muitas vezes a gente está procurando um monte de palavras difíceis, sabe? Mas, cara, eu lembro de uma passagem, que, se eu não me engano, é o cego Bartimeu, que ele fala assim, filho de Davi tem compaixão de mim. Ele só fala isso, cara. E às vezes a gente precisa fazer isso, sabe? Filho de Davi tem compaixão de mim. Só isso. E a nossa alma desnuda. Nós, cara, muitas vezes estamos em frangalhos ali e a gente só quer, sabe, se derramar diante de Deus e falar um monte de coisa. Às vezes, cara, eu falo assim, Deus só tá paia, cara. O Senhor tá muito ruim. E solta o verbo, sabe? E assim, cara, eu acredito que a gente não ter uma oração editada é muito melhor, ser muito real, sincero com Deus, porque Ele sabe do nosso coração. Não adianta esconder nada dele, sabe? Deus não precisa saber qual é a minha versão da história, mas Ele sabe a história. Ele não precisa saber que eu sou uma pessoa boa, porque eu não sou uma pessoa boa. Ele sabe meus limites, sabe sei lá, as coisas que eu penso. Antes de gravar o vídeo ali, eu tava muito nervoso, cara. Tava chateado. Eu tava com raiva, sabe? Aí eu falei, Deus, mano, me ajuda aí, porque eu não quero sentir raiva, não. Sabe? Jamais sentir raiva, não. Isso aqui, cara. Tem uma música que é baseada num ditado popular que diz assim: a raiva ou o ódio é um veneno que você bebe querendo que o outro morra, né? Então, eu não quero sentir raiva de ninguém, não. Quero morrer bem, sabe? De boa, assim, sem dever nada a ninguém, cara. É isso mesmo. Porque, cara, você ficar com raiva das pessoas faz com que a vida, sabe, fique mais pesada. E eu peço a Deus que Ele me dê um coração mais leve, que, sei lá, tudo aquilo que sei lá, a raiva, o ódio que eu tenha de alguém, que passe, sabe? Que eu perdoe. Sério mesmo, que eu perdoe. Aí tem coisa que eu ainda não consegui perdoar. Eu confesso a vocês, confissões do Augustinho aqui. Inclusive eu vou falar sobre ele agora, tá? Sobre, não o Augustinho da família, é, da grande família, mas o Augustinho, ele fala assim, ó. Quando o Vitor Salles fala sobre Agostinho, quando Santo Agostinho funda a autobiografia pelo método da sinceridade, põe-se diante daquele a quem não se pode mentir. Cara, eu vou pegar as confissões aqui, só um instante. Que às vezes eu leio um trecho, esse vídeo vai ficar maior do que eu gostaria. Mas já está terminando. Só vou terminar esse trecho aqui, ó. O auto-engano é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa, pois quando começa a não saber mais quem é, o que faz ou deixa de fazer, começa a mentir para os outros e forjar uma personalidade postiça e fraca. Tá entendendo, cara, que a mentira não é boa? Deixa eu. Cara, eu tenho algumas coisas marcadas aqui e já achei uma. Deixa eu ver aqui. Tem uma aqui que eu marquei, cara. Mas eu acho que é só essa mesmo. E aqui conta a história do Augustinho. Tá?
Se não for, acho que isso aqui é a única aqui que eu marquei. E eu sempre venho aqui, cara. É o lugar onde eu visito, sabe? É o lugar onde eu visito. Fala assim, ó. Eu estava doente da alma e atormentado, acusando-me muito mais severamente do que o meu. Peraí, deixa eu fazer jus à leitura, né? Porque o livro merece isso. Eu estava doente da alma e atormentado, acusando-me muito mais severamente do que o meu costume, rolando e girando-me em minha corrente, até que ela fosse totalmente quebrada, por meio da qual eu agora estava apenas, mais ainda estava preso. Tu, ó Senhor, me pressionaste em meu íntimo com severa misericórdia, redobrando os açoites do medo e da vergonha, para que eu não cedesse novamente e, não rompendo a mesma ligeira amarra restante, ela recuperasse a força e me prendesse ainda mais. Cara, exatamente, eu venho aqui e eu grifei isso porque às vezes, mano, você tá ali, sabe, perdido e é doloroso, cara, muito doloroso. Outro trecho aqui, ó verdade que é eternidade, amor que é verdade, eternidade que é amor. Tu és o meu Deus, a ti suspiro noite e dia. Quando eu soube, tu me ergueste para que eu pudesse ver que havia o que eu poderia ver e que eu ainda não era capaz de ver. E tu venceste a fraqueza da minha visão, lançando teus feixes de luz sobre mim com toda a força. E eu tremi de amor e temor. O que é verdadeiramente é o que permanece imutável. Olha só, é bom, pois que eu me apegue a Deus, porque se não permanecer nele, não poderei permanecer em mim mesmo. Mas ele permanecendo em si mesmo, renova todas as coisas. Tu és, Senhor, tu és o Senhor, meu Deus. Hoje não necessitas da minha bondade. Uma lapada de confissões aqui, ó, no meio da tua cara. Então, a gente não pode ficar é, escondendo as coisas de Deus, sabe, cara? E aqui, como o Agostinho fala, quando a gente é sincero com Deus, nós somos sinceros conosco e nós somos sinceros com o outro também, sabe? Então é exatamente por isso, às vezes falta sinceridade nossa com Deus para termos sinceridade conosco e para termos sinceridade com o outro. Porém, a gente vai falar uma parada aqui que eu vejo que muita gente fala, autoconhecimento, auto não sei o que lá, sabe? Mas eu acredito que o autoconhecimento ele seja uma palavra muito importante, não como um jargão de você vai ter a sua melhor versão e não sei o que. Eu tava vindo para casa e eu pensei assim, cara, será que tem gente que não precisa da melhor versão? Talvez essa atual versão seja a melhor dela, sabe? E às vezes é correr atrás do vento. Mas uma coisa que a gente vê aqui sobre autoconhecimento que parece coisa de psicologia pop, né? Parece abstrato demais, parece que é sobre ficar olhando para o próprio umbigo, mas não é. O autoconhecimento é você saber quem é você, cara, é você ter a sua identidade, é ter essa clareza, tá? É o que você é, quem você é, o que você faz, qual é o teu lugar no mundo, qual é a tua vocação. Inclusive, terça-feira a gente estava falando sobre vocação também. E é você se instalar na realidade mesmo, sabe? Não a realidade que você criou, desenvolveu, qualquer coisa, mas na realidade, no mundo mesmo. E aí, a partir daí, você pode desenvolver todo o seu potencial. Todos nós temos potenciais para poder fazer algo, entendeu? Então, e aqui, uma coisa é certa, que você não pode crescer com uma identidade que não é sua, tá? E eu falo isso no NFS. O NFS é uma estrutura o quê, rapaz? É uma escola de formação que a gente trabalha tanto emocional como espiritual, a gente fala sobre questões físicas, psicológicas também, tá? O link está aqui na descrição, depois você dá uma olhada lá, que a gente fala sobre o seguinte, que a gente fala sobre muita identidade, clareza e direção. A gente precisa saber quem nós somos, nós precisamos, isso aí vem a clareza, que clareia a identidade e a direção, para saber onde nós somos, para onde vamos, onde estamos e para onde vamos. E a gente precisa ser uma espécie de cartógrafo, sabe? Desenhar o mapa da nossa própria vida. Então, quando você é mais honesto consigo, sabe? Sobre as suas próprias limitações, mais livre você fica. Isso aí é a ideia do autoconhecimento. Porque você para de gastar energia com quem não precisa, defendendo uma versão falsa de você, você para de fingir, sabe? De que acerta tudo,
Mas você para de fingir que você carrega o mundo nas costas, você para de tentar ser o perfeito, ser aquilo que você não é, e você começa a ser você mesmo com mais inteireza, entendeu? Você é mais completo. Então, a máscara protege, tá? Lembra do Máscara? Quando o Steve, né? Eu acho que é Steve, eu vou falar o Jim Carrey mesmo. O Jim Carrey usa a máscara, ele não se transforma e depois tira a máscara, ele se torna o cara fracassado que ele é, mas quando ele é o máscara, ele resolve tudo. Não precisa disso, cara. Então, a máscara protege, mas também aprisiona. Entendeu? Ipkiss, Steve Ipkiss, um negócio desse assim. Axel, não, Axel, eu tô misturando o Axel Foley com. Enfim. Então, como eu tava falando, a máscara protege, mas também aprisiona e carregar a máscara por muito tempo cansa. Cansa muito mais do que você imagina. Então, meu amigo, o espelho sem filtro é muito mais desconfortável, eu sei, mas é o único que mostra a realidade. Beleza? Então, eu gostaria que esse vídeo tivesse menos tempo do que tem, mas é isso mesmo, cara. Se quiser aí, coloca nos 2x ou no e-mail, assiste rápido, enfim. Mas eu quero te dizer o seguinte, cara. Olha para o espelho que você evita, tá? Enxerga isso, porque lá você vai ver quem você realmente é. Seja sincero com Deus, você vai ser sincero consigo e você vai ser sincero com o outro. Outra coisa, mais uma vez, conheça o NFS, cara. Tá aqui, o link tá na descrição. Leia as minhas cartas no Substack, que vai estar aqui também. Segue aí no Instagram, tá? E tem mais uma outra coisa? Eu acho que não, mas por via das dúvidas, seja feliz e, cara, Deus abençoe você, viu? Cara, e se o cara serve para homem, mulher, velho, criança, louco ou são, vivo ou morto, crente ou descrente, enganador ou enganado. Todo mundo é cara, tá? Então, um abraço.